Bom dia a todos. Então, a gente está aqui hoje para mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia. Hoje a gente tem o prazer de receber a Thaís Araújo, que muitos de vocês conhecem, é advogada, e o doutor Guilherme Aelvote Corrêa. Falei certo? Falei, foi bom? Eu vou chamar a professora Thaís para ela introduzir, a professora Thaís vai mediar, então, essa reunião. É um tema muito pertinente, vocês sabem que cada vez mais a gente tem repercussões em mídias sociais, né? Então, eles vão abordar esse tema para a gente aqui, que acho que vai ser muito interessante para uma discussão aqui no âmbito do departamento. Obrigada, Thaís, obrigada, Guilherme, pela disposição de virem aqui, por dedicarem esse tempinho aí para a gente. Muito obrigada. Alto, Guilherme. Sou eu que estou falando alto. Oi, gente. Bom ver vocês de novo, né? A gente já se conhece, a maioria de vocês. É muito bom reencontrá-los. A gente se viu durante os seus primeiros anos. Agora vocês estão aqui no 5º ano, no CAISM, o tão temido CAISM. A gente veio para atualizar um tema que a gente já discutiu com vocês lá no 3º ano, né? A gente falou de publicidade, a gente falou de documentos, a gente falou de sigilo, mas a gente teve uma alteração recente no CFM, que foi uma resolução que atualizou as normas de publicidade médica. Não sei se vocês lembram, essa era uma discussão que a gente trazia lá na nossa disciplina, que era sobre outras áreas fazerem publicidade, terem uma liberdade maior e a medicina um pouco mais restrita. E a gente já previa que, em algum momento, o CFM se debruçaria sobre esse tema para atualizar as normas também para os médicos. Isso aconteceu. Eu convidei o Guilherme, não sei se todos vocês conhecem o Guilherme. Conhecem o Guilherme? A maioria não. O Guilherme, ele vai se apresentar, mas o Guilherme é formado aqui na Unicamp. Que turma aqui? Uma turma antiga. É uma turma antiga. O Guilherme se formou aqui na Unicamp. Não é muito. Tudo depende de... Isso. Depende do nível, do padrão que vocês estão olhando aí, mas Agradeço. O suficiente para eles não conhecerem o Guilherme, professoras. Suficiente para eles não conhecerem o Guilherme. O Guilherme se formou em anestesiologia e agora ele cursa Direito lá no Largo São Francisco. Está no último ano do Direito, vai ser um colega aí meu e de vocês. Então, o Guilherme está super atualizado nesse assunto de publicidade, e aí eu chamei ele para dar essa aula, e eu vou fazer a mediação com vocês, tá bom? Então, o Guilherme pode se completar o currículo dele, mas... Gui? Você está com o seu... Deixa eu ver, está funcionando legal. Gente, bom dia, tá? Antes de começar a aula, eu queria primeiro agradecer, porque há exatos 10 anos mesmo, então agora vocês podem fazer as continhas da turma, né? Eu estava aqui no meu último estágio da graduação. Então, depois eu tive um período de férias, né? Porque a graduação termina lá para outubro. Então, nesse finzinho de setembro, eu estava passando pelo CAISM. E eu não imaginava que, enquanto eu estava sentado, onde vocês estão, os estudantes, que eu voltaria aqui 10 anos depois para falar, para ser ouvido, e quem sabe compartilhar com as pessoas que me ensinaram, né? Meus professores de tanto tempo atrás. Tanto tempo, porque eu já me considero formado há muito tempo. Ótimo. Dito isso, gente, alguns rostos conhecidos também, vários dos alunos ali no fundo foram meus alunos também na disciplina de ética médica, né? E eu tenho algumas atualizações para eles com relação às regras de publicidade médica. É importante dizer, pessoal, que essa aula foi pactuada há mais de um mês, tá? Essa aula não tem nenhum significado secundário, tá bom? Não é nada para discutir assuntos recentes, ela já estava combinada, e por um acaso, estamos aqui hoje falando de publicidade médica, tá bom? Claro que o assunto mídias sociais é importante, mas o foco que eu vou dar aqui hoje é justamente na publicidade e na propaganda, que vocês já vão saber a diferença, tá bom? Bom, a Thaís já me apresentou, eu sou
ex-aluno daqui da faculdade, fiz anestesiologia, eu trabalho com obstetrícia hoje em dia, eu trabalho lá no Hospital Maternidade Santa Joana, em São Paulo, com acretismo placentário, com simulação realística, então estou bem por dentro das coisas que acontecem em obstetrícia, e esse foi um dos motivos até para eu fazer direito, justificando, então, o porquê fazer direito, né? Obstetrícia costuma dar problema, vamos dizer assim, né? Obstetrícia é difícil, é desafiadora, então acho que o direito trouxe algumas chaves, algumas soluções que eu não tinha enquanto médico, tá? Bom, gente, por que utilizar as mídias sociais? Esse é um excerto de uma entrevista, tá bom? Da publicitária Maíve Nóbrega, que ela traz justamente o porquê dos médicos quererem utilizar as mídias sociais hoje em dia. Vejam que poucos médicos sabem se posicionar de forma ética e eficaz. E aqui hoje eu gostaria que alguns outros médicos saibam isso, tá? Não que todos vão conseguir, talvez, absorver tudo da publicidade médica, mas a maior parte, os principais recados, eu acredito que vocês serão capazes de absorver. Outro problema é que os médicos se queixam de perder pacientes para blogueiros, gente. Então, essa pressão de redes sociais, Instagram, de toda a mídia, que o médico concorrente está conseguindo mais pacientes, o blogueiro está conseguindo mais pacientes, é um problema. Muitos médicos de longa carreira, então, se sentem forçados a entrar nas redes sociais, né? E, no desespero, eles seguem conselhos de pessoas não qualificadas e várias vezes eles passam por situações ridículas, né? Eles não sabem se posicionar, eles não cumprem as ordens éticas. Então, aqui hoje eu vou trazer alguns conhecimentos para vocês, tá bom? Aliás, se vocês quiserem me interromper, fazer perguntas, eu até prefiro, que eu gosto dessa interação com vocês, tá bom? Façam. A gente leva o microfone, então. Vejam que esses dados são de 2021, tá? A obstetrícia e a ginecologia, ali em verde, era uma das 5 principais especialidades que era demandada no Conselho Regional de Medicina. Isso em 2021, por conta de publicidade médica. Ao longo do tempo, a ginecologia e a obstetrícia, aqui em verde, permaneceu com sua faixa de responsabilidade das sindicâncias, enquanto que eu vou mostrar para vocês que isso mudou no último ano, tá? Sempre tínhamos a cirurgia plástica, dermatologia, né? Essas especialidades mais ligadas à estética, mais vinculadas a essas sindicâncias e reclamações. E aí, o que aconteceu ano passado? Esses dados são recentes, publicados em 2024, mas dizem respeito a 2023. A CODAME, para quem não sabe, é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, tá? Do próprio CREMESP. Ela que regula a questão de publicidade médica, redes sociais. Vejam que foram feitas 589 ações no ano passado pela CODAME, sendo 340 sindicâncias. Sindicância, para quem não sabe, gente, é aquela primeira cartinha que você recebe do conselho, pedindo explicações, é aquela cartinha que já dá um medo na gente, tá? Mas ainda não é o processo ético-médico. O processo ético-médico representa 80 dessas sindicâncias que foram abertas, tá? Então vejam que descumprimento de preceitos éticos na publicidade médica pode levar a sindicâncias e a processos éticos médicos. Não é novidade para ninguém, tá? Eu estava dizendo para vocês que esse panorama mudou. Não é porque a ginecologia e a obstetrícia não está mais entre os top 5, nem top 7 das especialidades mais demandadas, que ela não merece a atenção, né, e a orientação aqui com relação à publicidade. Mas vejam que todas essas áreas, todo mundo consegue imaginar algum colega, algum tipo de postagem, algum blogueiro envolvido em cirurgia plástica, nutrologia, dermatologia. São as mais comuns, né, gente? São as mais comuns. Bom, e quais os principais motivos antes da gente começar a trazer a parte prática? Porque primeiro eu vou trazer as bases para vocês, tá? Eu preciso dar uma carga teórica
para que a gente consiga discutir as novas regras, tá bom? Então, esse primeiro momento eu vou precisar explicar um pouquinho mais. Vejam que falta de identificação com CRM e RQE, principal causa de irregularidade na publicidade médica. Hoje em dia, o RQE é obrigatório nas redes sociais também, viu? Quebra de sigilo, interação com indústria, sensacionalismo e promessa de resultado. São os principais motivos. A nossa última resolução era de 2011, tá? Vocês sabem quando que o WhatsApp foi lançado no Brasil? Alguém tem ideia? Em 2014, quando eu estava saindo aqui, a gente ainda utilizava o Facebook para combinar apresentação, para combinar grupo, tá? Vocês imaginem esse tipo de conversa por Facebook, como era difícil. O WhatsApp é de 2013 e 14, tá? Então a gente ficou cerca de 13 anos com uma resolução desatualizada, não preparada para as redes sociais, de modo que foram necessários 13 anos para que saísse essa nova resolução. Embora ela tenha saído em 2023, foi em 2024 que ela passou a vigir, tá? Bom, com relação às bases, gente, o que a gente precisa saber para entender a resolução? Constituição Federal, tá? Existem princípios constitucionais, por incrível que pareça, com relação à concorrência, com relação a você se expor no mercado, o Código de Ética Médica, o Código de Defesa do Consumidor, pois é, a medicina agora é uma profissão mercantilista, tá? Foi reconhecida pelo Conselho, por mais que, por anos, o Conselho não tenha reconhecido isso. E um decreto-lei que regula a propaganda de médicos, tá? Existem também dispositivos no Código de Ética Médica que já proibiam alguns tipos de divulgação, mas aqui não é o nosso foco. Então, o que mudou dessa resolução nova? Quais que são as principais mudanças? Primeiro, antes tinham regras para consultórios médicos e os estabelecimentos de saúde. Então, os hospitais tinham uma regra, os consultórios outra, isso foi unificado, tá? Mas isso não é importante para a gente. Publicação de valores e publicidade. Eu vou entrar nesse tópico para vocês, que agora o médico pode publicar os valores da consulta. Pode até falar que ele está oferecendo descontos naquele mês, saldão da medicina. Pois é, gente, foi liberado. Bom, além disso, passei aqui, tem uma separação do que eles chamam de veículos de comunicação em massa, entendam, rádio, televisão, de repente a própria internet, se você tiver em algum canal vinculado à televisão, tá? Mas existem regras para as redes sociais, que são as regras de publicidade. Publicidade, eu vou falar para vocês, que é você divulgar a si mesmo, as suas qualidades, a sua clínica, tá? Isso pode ser feito em redes sociais. Nos veículos de comunicação em massa, apenas propaganda. Alguém já viu um médico indo na Ana Maria Braga ou naqueles programas que acontecem de manhã, falando, venham ao meu consultório, isso, aquilo, publicidade? Ninguém nunca viu, porque só é permitido propaganda nesse caso. Vou falar do antes e depois, e vou falar depois também do cadastramento de divulgação de pós-graduações, tá? Na verdade, eu não vou falar, mas se alguém quiser perguntar ao final, eu posso responder. Vamos lá. Para começar, então, o que é publicidade e o que é propaganda? Publicidade, eu já adiantei para vocês, é o ato de promover a si mesmo, a sua clínica, a sua instituição, tá? As suas próprias qualidades. Isso é a definição de publicidade médica. Por outro lado, propaganda médica é a divulgação de assuntos de interesse da medicina. Então, se eu quiser falar de câncer de colo de útero, ou se eu quiser falar de câncer de mama, isso é propaganda médica, é um assunto que interessa à população geral. É diferente de publicidade. Vejam que a propaganda é o que podemos fazer nos veículos de comunicação em massa. Televisão, rádio, enfim. A publicidade diz respeito às redes sociais, tá? Ótimo. E a responsabilização, gente? O médico, todo mundo sabe, ele é responsável pelos seus atos e por tudo que ele posta, certo?
E se você tem uma clínica, se você tem um consultório médico, ou eventualmente aqui no CAISM, um hospital, quem que responde? O diretor técnico. Quando se tem uma pessoa jurídica, não é por ser uma pessoa jurídica que não responde ao conselho com relação à publicidade médica, tá? Se um consultório faz propaganda, é o diretor o responsável. Uma propaganda inadequada vai cair em cima do diretor. Já com relação às associações, é o presidente, tá? E aqui o primeiro conceito para vocês. Quem tem rede social profissional e rede social pessoal? Alguém tem profissional? Só para saber aqui dos colegas. Profissional, a doutora tem. Quem tem uma rede social mista? Ninguém tem. E pessoal? Todo mundo tem, né? Opa, vocês estão acordados. Legal. Ah, foi só para ver. A questão aqui é o seguinte. Quando você tem uma rede social profissional, obviamente é essa que responde ao conselho. E o que é a profissional? Se você postar qualquer assunto de medicina, já é considerado profissional, tá? Então, na sua rede social mista, vamos supor que você só poste foto de viagem e um dia você resolveu falar que atende no seu consultório, que você faz implante de DIU, que você faz esteroscopia, que você faz parto. Você fez uma publicidade, perfil misto responde ao conselho, tá bom? Essa é a definição que o conselho dá. Fiquem atentos, tá? Não é porque posta foto do cachorro, da família, etc., que um conteúdo vai passar batido. E aqui a primeira regra, que é a novidade com relação à identificação. Oi, professora, pode falar. Thaís leva? Legal. Só para diferenciar alguma coisa entre publicidade e propaganda. Então, o que a gente vê muito são pessoas postando que estiveram dando aula de um assunto médico no evento. E nesse slide que elas estão postando o símbolo do hospital privado, o público no quais elas atuam. Isso caracteriza a publicidade. Eu falo, vou te dar um exemplo bem claro. Eu vou falar sobre esteroscopia. Eu faço esteroscopia, não é o meu caso, né? Estou dizendo um caso aleatório, porque eu não tenho rede social. Você fala que você faz esteroscopia, você mostra os seus resultados de esteroscopia nos artigos que você publicou, você põe o símbolo do seu consultório no slide e você está dando aula na sua GESP. Aí você posta no seu Instagram pessoal, porque você quer mostrar para papai e mamãe que você é brilhante. Isso é propaganda ou isso é publicidade? Doutora, qual que seria seu ponto de vista? Para mim é propaganda. Propaganda? Desculpa, para mim é publicidade. Quem mais concorda com a professora? Certamente, publicidade. Qual que foi o intuito da pessoa postar nas redes sociais? Foi informar a população sobre os resultados com relação a ela ter mais informações para procurar um melhor médico, uma melhor técnica, ou foi para divulgar ao seu próprio serviço, as suas próprias qualidades? Qual que é o intuito dessa pessoa? Misturado. É ambos? Não sei se ela teve a intenção de informar necessariamente, a menos que ela poste o artigo por completo, ela faça também uma comparação com outros tipos de técnicas, ela realmente queira informar para caracterizar a propaganda, aí eu acho que poderia ser misto. Mas, ao meu ver, eu consideraria 100% como publicidade. E os vídeos? Os vídeos em aula que mostram procedimentos que o cirurgião realizou. Os vídeos em aula? É. Os vídeos de procedimento que ele fez. Aí num congresso, ou nas redes sociais. No congresso, aí ele posta na rede social a foto dele no evento dando essa aula, que é o que mais se vê aqui, né? Estou citando exemplos fáceis. No congresso ele quer informar, ele tem um intuito informativo. Se ele posta nas redes sociais, ele quer angariar clientela. É muito claro para mim. Ô Guilherme, tudo bom? Mas e se for a pessoa que só faz atendimento SUS? Que o potencial cliente não vai conseguir chegar até ele por um meio próprio, né? Ele vai ser encaminhado, enfim, ele não é um... Eu fico na dúvida se isso de fato é uma divulgação pessoal. O que você pensa? Eu acho que são raros os casos, né? Esse seria talvez uma exceção. De repente, uma pessoa que só trabalha no SUS, etc., que queira postar somente para os amigos, num perfil fechado,
para divulgar entre os colegas e não é um perfil aberto, não seria uma publicidade, porque aí realmente o intuito está mais fechado. A gente está pensando nas redes sociais no sentido de você publicizar, tornar público a todos. Eu acho que tem um ponto que a gente precisa rememorar, que tem um caráter muito subjetivo nessa análise, quando o CODAME ou o Conselho depara com uma publicidade, uma propaganda médica, que é a análise subjetiva do objetivo. Então, quando o Gui fala assim, olha, se você tem uma rede social que você só posta foto, que você só posta cachorro, comida, nanã, e aí, de repente, você fez uma postagem lá de um congresso, ou que você deu uma aula, ou que você fez um curso e tal, o conselho já vai entender que essa publicidade torna o seu perfil um perfil profissional. Exatamente. Para isso, lógico, o seu perfil vai ter que estar aberto, você vai aceitar qualquer tipo de seguidor, enfim. Isso é uma análise. Mas uma análise que a gente tem que fazer também é por que o conselho faz isso? O conselho faz isso porque, de um modo geral, o que a gente vê hoje, não só na medicina, no direito também, é que o direito, na advocacia, a gente teve uma resolução do Conselho Federal da OAB, que diz que o advogado não pode ostentar, a palavra ostentar está lá na resolução. Por quê? Porque quando você tem um estilo de vida que você demonstra lá na rede social e, ao mesmo tempo, sei lá, eu posto uma foto num iate, uma foto numa ilha, andando de helicóptero em Nova York, e daí, de repente, eu faço um post falando de processo civil. O que eu quero dizer para o meu cliente? Subjetivamente, olha, veja só, eu sou tão bem-sucedida que eu, com certeza, sou boa. Então, eu atrelo o meu estilo de vida aos meus resultados, que não é verdade, a gente sabe disso, até ao contrário, né, de um modo geral. Então, eu entendo que quando o conselho coloca isso, essa diferenciação, né, dentro da nova resolução, para fazer essa diferença de perfil profissional e pessoal, é também para isso. Então, você vai ter que analisar de forma subjetiva. Então, Zé, quando a gente fala, o meu perfil é fechado, eu só atendo SUS. Na hora que o conselho, ainda que receba uma denúncia, vai lá olhar, fala, putz, aí você vai falar, olha, eu só atendo SUS, não tem como eu estar me fazendo publicidade, porque esse paciente nunca vai chegar em mim, ele nunca vai chegar aqui no CAIS me falando, eu quero operar com esse doutor aqui do Instagram, entendeu? Então, eu acho que é essa análise subjetiva que o conselho vai fazer. Nunca diga nunca, né? Mas aqui, doutor, qualificações. Para mim, congresso é uma qualificação. Você apresentar em um congresso, speaker ou qualquer outra coisa, entra como publicidade. Não é porque faz uma publicidade que também tem uma conotação negativa. Tá? Isso está permitido. Tudo isso está permitido. Tem regras para essa publicidade. Mas teria que ter, então, RQE, todas as regras que seguem a questão da publicidade. RQE, identificação, etc. Tá? Eu só queria que você repetisse a questão que você fez quando você perguntou aqui para os médicos se eles tinham rede social privada, pública ou mista, e que todo mundo te respondeu que eu não tinha. Então, na realidade, eu acho que todo mundo aqui tem rede social mista. Provavelmente. E alguns só profissionais. Exatamente. Quando a gente vai para o congresso, tira foto com um amigo que a gente não vê há muito tempo e coloca lá, estou no congresso, estou com uma roupa bonita, porque eu estou arrumada, quero tirar foto para mostrar como eu sou bonita e elegante. Isso é publicidade. Estou no congresso. Qualificação, apesar de ser um amigo. Estou com o meu amigo. Aí é outra coisa. Mas, gente, não se atenham aos detalhes. A questão aqui da aula está em fazer a publicidade inadequada e não na caracterização de publicidade ou propaganda, tá, gente? Guilherme, a gente não está levando em consideração uma outra questão ainda, a questão da monetização das redes sociais. A gente está falando da utilização da rede social para trazer clientela física para o profissional médico. Mas e a questão do médico que é influencer e que está monetizando rede social? Como o conselho vê isso? Olha, professor, primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que essa resolução, ela é nova, né? Então, apesar das regras estarem aí, a gente ainda não sabe como o conselho vai aplicar cada uma das regras dos dispositivos. Lógico que eu vou trazer algum tipo de entendimento aqui, que é de uma primeira leitura, de uma leitura de quem está mais ligado ao direito, tá? Mas muito provavelmente vai ter algum tipo de relaxamento.
e não tem problema monetizar nas redes sociais. A princípio, não existe vedação. Tá? Se não existe vedação, é permitido. Exatamente. Bom, dito isso, caso o seu perfil possa ser misto ou profissional, ou tenha alguma coisa com relação a conteúdos de medicina, precisamos nos identificar da forma correta. Médico em letra maiúscula, qualificação do especialista, RQE. Tem que botar o número do RQE. Agora, até carimbo vai precisar de RQE. Quem for atualizar o carimbo nos próximos dias, quem for tirar um carimbo, né, alunos do 6º ano, então já façam com RQE. Na nova resolução de documentos, já se pede isso também, tá? A questão do RQE para todas as identificações. Alguns exemplos para vocês, então, das redes sociais. Por exemplo, se tem especialidade. Nome, médico em letra maiúscula, 2 pontos, número. Pediatra, 2 pontos, RQE São Paulo, ginecologia e obstetrícia. Se trabalha com alguma área de atuação registrada, pode botar também, tá bom? No máximo, 2 áreas de atuação ou 2 especialidades. Essa regra se mantém. Pode falar, tá? Só lembrando o motivo pelo qual o conselho teve que fazer a gente escrever médico na rede social e no carimbo. Porque, como a gente tem uma profissão que agora o conselho reconhece como uma profissão mercantilizada, e a gente passou, e o conselho passou a reconhecer, mas passou a reconhecer, eu acho que não por livre e espontânea vontade, mas porque a jurisprudência já há muitos anos é firme em dizer que a relação médico-paciente é uma relação de consumo, o paciente é um cliente, ele não é um paciente, ele é o cliente desse profissional. Então, você médico é um profissional liberal, aquele paciente é seu cliente. E com as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma das principais regras do Código de Defesa do Consumidor é que precisa ficar claras as informações para o consumidor. A gente tem que pôr o consumidor como hipossuficiente. E muita gente, vocês já devem ter passado por isso, que não é médico, então são formados em outras profissões, biomedicina, nutrição, qualquer outra profissão, se fazem passar por médicos. E também estudantes de medicina, muitos estudantes de medicina, que produzem conteúdos como se médicos fossem. E ao invés de escrever médico, escreve medicina. E ao invés de escrever dermatologista, porque não é dermatologista, escreve dermatologia, brilhinhos. Tipo, dermatologia. Você engana o consumidor. Você leva o consumidor, /paciente, aqui no nosso caso, a erro. Porque você dá a entender de que você é um especialista naquela área, porque você escreveu ginecologia, brilhinhos, quer dizer, como se eu fosse ginecologista. Para o consumidor hipossuficiente, isso é uma propaganda enganosa. Então, o conselho teve que fazer isso. Parece ridículo, ter que obrigar vocês a escreverem a palavra médico no carimbo. Mas é por essa razão. Eu acho que o mais próximo que existe com relação à especialidade de vocês seria saúde íntima, né? Eu já vi algo nesse sentido ali na internet. Doutora fulano, saúde íntima. Bom, o que seria, né? De repente, se não é ginecologista nem obstetra. Bom, vamos lá, vamos avançar então, tá? Temos muitas novidades aqui para vocês. Mas para entender as novidades, eu preciso trazer, como já disse para vocês, as bases. Na resolução passada, havia expressamente uma proibição, tá bom? Com relação à autopromoção e sensacionalismo. Essas eram as 2 coisas que norteavam todos os dispositivos, tá bom? Da resolução anterior. Para a nova resolução, elas se mantiveram. Eu vou falar para vocês o que é cada uma, tá? Não se estressem. Mas surgiu a concorrência desleal, então, muito provavelmente por conta da Lei de Liberdade Econômica, que veio agora em 2018, se eu não me engano, tá?
entra essa questão de concorrência desleal e proteção à concorrência e conteúdo inverídico. Por que será, né, que o conteúdo inverídico começou a ser proibido também nas publicidades médicas? Eu acho que vocês devem ter algumas hipóteses para isso. Bom, sensacionalismo, gente. Sensacionalismo, né? Todo mundo tem em mente aquela imagem de, nossa, a cura instantânea, a cura milagrosa, o charlatanismo entra ali no meio, mas existem várias coisas que são abarcadas com o sensacionalismo, tá? Bom, uma divulgação publicitária, mesmo de procedimentos consagrados, de uma maneira exagerada, fugindo de conceitos teóricos para individualizar ou priorizar sua atuação. Isso se confunde com a autopromoção também, tá? Mas abarca também a questão do sensacionalismo. Uma segunda situação é a utilização de mídia pelo médico para divulgar métodos que não tenham reconhecimento científico. Quem já viu isso? Acho que ninguém nunca viu, né? Atualmente é o soro. É o soro. Exatamente. A ozonioterapia entra aqui porque não é reconhecida pelo CFM, embora tenha uma lei que reconheça ela, que é o maior paradoxo que existe, né? Uma lei que autoriza e o CFM não autoriza. Enfim, médicos não podem fazer, a priori. Adulteração de dados estatísticos, gente. Quem já viu isso daí também? Período da pandemia, visando beneficiar ou individualmente, ou a instituição que representa. Tá vendo como a publicidade afeta nossos professores também aqui, né? Porque se a gente publicar algum tipo de artigo e falar desses dados, espremer para trazer algum tipo de satisfação, algum tipo de público, isso daqui poderia ser encarado como sensacionalismo. Bom, apresentação em público de técnicas e métodos tem que se limitar ao ambiente médico. Você não pode divulgar técnicas pela internet. Pode falar de uma maneira leiga, mas divulgar como faz, não pode. E veiculação de informações que possam causar intranquilidade. Isso é sensacionalismo, tá? As outras são mais rápidas. Autopromoção, vocês já devem imaginar. Quem já viu um médico assim? Acho que todo mundo, né? Já deve ter alguém em mente da autopromoção. Doutor Superstar, o bonzão. Autopromoção é qualidade privilegiada, tá bom? Você conferir qualidade privilegiada a si mesmo ou à instituição. Concorrência desleal, gente. Aqui para vocês. Reportar nas redes sociais descobertas milagrosas, só você descobriu, só você sabe disso, e aí você faz o seu paciente ficar clicando. É interessante isso daí, porque a gente vê nas redes sociais esse negócio de ficar clicando, põe e-mail, e o conselho resolveu botar um negócio disso. Se o médico fizer algo nesse sentido de o paciente ter que clicar para achar informação, pode ser uma concorrência desleal. É atualizado, né? Ok, também, sim. Brigar no Twitter, embora o Twitter esteja banido, né? Tá banido ainda o X? Tá? Ok. Não pode brigar no Twitter, gente. Não pode brigar no X, não pode brigar nas redes sociais. Vejam aqui, se você se dirigir de forma desrespeitosa a colegas, a técnicas, de uma maneira ofensiva, a honra, decência e dignidade, você poderá estar ferindo um preceito publicitário, tá? É uma concorrência desleal falar mal do coleguinha. Bom, vocês gostaram dessa? Bom, outra coisa, o médico anunciar que presta serviços gratuitos. Calma, vocês podem trabalhar de graça. Vocês podem fazer caridade. Vocês podem atender com uma agenda social. Ok, você só não pode divulgar de forma, né, a isso ser uma publicidade. Isso seria uma concorrência desleal. Olha, eu atendo de graça todas as terças. Olha o que eu faço aqui na minha clínica. É uma maneira de publicidade. E aqui, esse último não interessa. Gente, que igreja que é essa? É? Pode falar, doutora.
Desculpa, porque eu te interrompo, porque eu vejo que os assuntos passam e são do nosso dia a dia. Então, por exemplo, nos anteriores, em que você falou da questão da divulgação de produtos e terapias que ainda não foram comprovadas. Nós temos o segundo problema, que é terapias que foram aprovadas no FDA ou em outros países e não foram ainda aprovadas no Brasil, onde há uma pressão de alguns colegas médicos de dizer que este medicamento é melhor, mas ainda não foi aprovado no Brasil, ainda não foi aprovado no SUS. São as duas diferenças, motivando as pessoas a ações, como você colocou no último item que é de insegurança, criando inseguranças, isso. Esse ou foi no sensacionalismo, será? Foi no sensacionalismo. Isso, foi no sensacionalismo. Isso. Ok. Quando você coloca usar de forma... É a penúltima. Intranquilidade, pânico e medo. Exato. Porque isso é muito comum, principalmente com medicamentos. Na área que eu trabalho, câncer, então, isso é uma rotina. Você vê pessoas fazendo pressão para que determinados medicamentos que não foram aprovados na Anvisa, Conitec, mas são fora, sejam, e para que os pacientes do SUS tenham acesso ou tenham que judicializar. Isso estaria dentro desse tópico? Depende de como você publica esse tipo de informação. Tudo aqui vai depender muito de um contexto, né? Uma coisa seria falar, olha, essa nova droga está sendo estudada, ela ainda não foi aprovada, ela precisa ainda de mais estudos, mas nos Estados Unidos tem tido bons resultados, no FDA já foi. Vamos aguardar aqui no Brasil, parece ter resultados promissores, etc. Propaganda, tá? Agora, olha, gente, utilizem essa droga aqui, não foi aprovada, mas eu garanto que é boa, tá bom? Façam pressão nos seus convênios, façam pressão ao Ministério Público, peticionem na Justiça Comum para que você tenha essa droga, porque ela sim vai fazer diferença. E aí você começa a veicular e, como o doutor disse, monetizar em cima disso, porque começa a ter um rebuliço em volta. Publicidade. Professora, só um recortezinho de atualíssimo. Essa semana, o STF acabou de terminar um julgamento que começou em 2011, se não me engano, a respeito do acesso a medicações não ainda autorizadas ou não registradas na Anvisa ou não aprovadas pela Conitec para a inserção no SUS. E o STF estabeleceu critérios objetivos que os médicos e os advogados devem comprovar para ter acesso à justiça a algum tipo de medicações. Tem um episódio do Assunto, aquele podcast da Natuza Neri, essa semana que fala sobre isso, sobre essa decisão da STF, é bem interessante. Entrevistou 2 médicos sanitaristas e uma discussão que se fez nesse processo diz respeito a pressão que alguns médicos fazem por terem vínculo com a indústria, porque a gente não pode ignorar esse fato de que a indústria favorece que, eu vou falar vocês médicos, enfim... Pode falar vocês, recebam, pode acusar. Recebam, é isso, vocês médicos. Vocês recebem uma forte pressão da indústria com favorecimentos de muitas coisinhas, muitos iPads, muitas viagens, muitos congressos, muitas passagens aéreas para prescrever alguns tipos de medicações. E isso começou a onerar de uma forma substancial o Estado e a União, principalmente, porque as pessoas não entram contra o município. Você não vai entrar contra a Jeripoca lá para te dar uma medicação que custa 5 milhões por ano. Você entra normalmente contra o Estado ou contra a União. Então, isso acabou de ter uma decisão no STF sobre isso, então tem critérios muito objetivos agora. Então, não basta mais o médico sair falando que essa medicação é maravilhosa, vai ter que ter muita robustez, inclusive com aprovação por outras agências, como a FDA, mas também por robustos estudos científicos que comprovem a eficácia. E aí tem que ter várias provas, justamente porque os médicos caindo nisso da propaganda, da concorrência desleal, desse sensacionalismo, estavam usando... Porque, assim, gente, a gente não pode negar que a medicina tem muito prestígio ainda.
vocês foram devastados pela pandemia, sim. O nível de confiança da população na medicina caiu muito na pandemia, mas ainda assim vocês detêm uma parcela muito significativa de confiança. Então é muito perigoso quando a gente pega um médico, ou vários, ou 10, ou 20, 30, falando sobre uma medicação que custa 5, 6 milhões por ano para um paciente só, né? Enquanto isso onera o SUS. Então, isso é uma discussão que a gente está superando também por conta dessa postura sensacionalista. A gente vai esperar nos próximos meses. Essa decisão vincula todo mundo agora. Mês passado saiu... Mês passado não, esses dias, né? Saiu uma resolução nova sobre conflitos de interesse dos médicos. Muito importante para vocês que palestram em sociedades, em congressos, etc. Se eu não me engano, agora vai ter que ter um cadastro no CFM de todos os conflitos de interesse que vocês têm, tá? E esse cadastro tem que ser apresentado, tem uma maneira correta. É uma resolução de um mês atrás. Tomem cuidado, novidades, tá bom? Mas não é o objetivo aqui hoje. Vamos lá. Clientela, gente. Clientela não poderia ser angariada na resolução passada. Mas agora o médico pode angariar clientela, formar, né? E inclusive ampliar a sua clientela. Está permitido fazer propaganda, na verdade, publicidade nas redes sociais, para que você tenha o seu público, a sua clientela. Inclusive, o que vocês podem dizer? Como que agenda a consulta, quais os meios, informação sobre o local, estrutura da clínica. Poxa, você tem uma rampa que favorece PCD, tem elevador, tem acessibilidade, tem estacionamento. Você pode falar isso daí. Inclusive, é algo bom de ser falado, né? Isso vem muito do Código de Defesa do Consumidor. E os planos de saúde que vocês atendem, pode ser falado também. Além disso, gente, valores, né? Quanto custa uma mastopexia? Não, não pode fazer isso. Vocês vão ver que dessa maneira não pode, tá? Fiquem tranquilos, não está tão liberado assim. O que foi autorizado é falar sobre os valores das consultas, tá? Consulta por R$200, por R$10, 50% de desconto. Pode pagar no cartão, pode parcelar em 12 vezes, Casas Bahia, doutor. Pode, tudo isso foi autorizado, tá, gente? Forma de pagamento, informar que o valor pode ser acordado também antes. O que vocês não podem? Falar valores de procedimentos, tá? Porque o Conselho entende que os procedimentos não podem ser recomendados, indicados para todas as pessoas, exatamente. A consulta, ok, mas precisa passar por consulta para indicar um procedimento, tá bom? Então, abatimento, Black Friday, pode, tá? É esquisito, né? Eu ainda não vi, mas tá valendo. Você viu já Black Friday? É que não começou, né? Vai ter. Isso. Venda casada não pode, tá? Assim como associar premiações, isso a gente vê bastante. Brinde para quem for na clínica, etc. Não pode, gente. Não pode brinde, ok? Vamos lá. O que é permitido e o que é vedado? Promoção de inauguração da Gran Clínica dos Olhos. Descontinho, né, de 560 por 290. Estamos inaugurando a clínica. Permitido. Aplicação de Botox, R$700. Vedado. Não pode fazer propaganda de procedimentos, tá bom? Mais uma aqui. Comece 2024 com saúde. Consultas 30% mais baratos, né? Começo do ano tem mais cliente, tem mais público ou fica mais apertado, pessoal? Fim do ano tem bastante, porque o pessoal quer viajar no começo, né? Então, começo do ano tem que fazer promoção de desconto, não é? É complicado. E ali, né? Transforme sua beleza em um estilo de elegância, faça um fio de PDO e ganhe um tratamento de Botox. Venda casada, além disso, anunciando preço de procedimento, tá? Ok. Esse tema, para mim, é o mais importante, é o que mais acontece, tá? Esse daqui eu peço a atenção de todos vocês, porque é a dúvida de todo mundo. Repost e postagens de terceiros. Sabe a sua tia, sua mãe que gosta de você, seu coleguinha, seu amigo, seu colega docente? Bom, vamos olhar aqui. Primeira regra, repostagem de conteúdo alheio é igual a postagem do médico, tá?
Se você faz um repost, significa que você está postando. Então, vamos supor que o paciente me elogie. Guilherme, você é muito bom, você é excelente, o melhor do mundo. Se eu fizer um repost, eu estou falando que eu sou o melhor do mundo. Autopromoção e sensacionalismo. O conselho vai lá e sindicância. Bom, cuidado, gente, com postagens reiteradas e sistemáticas, tá? Esse é do tio e da tia que posta sobre você. O conselho deixou muito claro que a postagem reiterada é a que acontece mais de 2 vezes por semestre. Então, você tem alguém que gosta muito de você, faz a sua propaganda um dia, na semana seguinte faz de novo. Só daqui 6 meses que pode fazer, tá bom? Se não, é postagem reiterada. O conselho vai atrás e vai ficar bravo, tá? A tia não pode elogiar toda semana você. A tia, o tio, não pode, gente. Tá Mas proibido. vamos falar por que isso nasceu também, gente. Por conta de atendimento feito por médicos, feitos para influencers, para jogadores, para, entendeu? Que a gente sabe que é a famosa permuta, e aí a pessoa fica lá postando na rede dela e você fica republicando infinitamente isso. Então, o conselho estava atento a isso, né? E proibiu mais de 2, limitou a 2 vezes. Se a pessoa repostar, se ela não repostar, é indiferente. O Gui vai falar sobre a postagem de terceiros, mas Vou falar. A gente vai chegar em todos os tópicos aqui. Todas as dúvidas serão sanadas até meio-dia. Eu consigo terminar. Bom, autopromoção. Tá sendo veiculado nas redes sociais, né? Foi mal. O compartilhamento reiterado, gente, então pode entrar, né, na história de sensacionalismo, concorrência desleal, autopromoção, enfim. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para ficar mais fácil. Então vamos lá, o primeiro que é permitido, tá? O médico é o Dr. Will Lopes, ok? Então, obrigado pelo atendimento e carinho, Dr. Will. A Ana Clara, né, postou isso e o Dr. Will repostou. Agradeço por confiar em nossa equipe para a saúde. Estamos comprometidos em continuar oferecendo o melhor atendimento possível. Esse melhor aí a gente pode até criticar, né? Mas, enfim, esse repost aparentemente está adequado à luz do conselho. Já o segundo, o Dr. Will Lopes é o melhor cirurgião do mundo. Isso é verdade. Em um momento emocionante ao lado da minha paciente VIP, né? Repleto de gratidão, expresso meu profundo agradecimento por depositar confiança. Aqui, então, né, o repost de um paciente aqui que faz esse elogio exagerado não pode acontecer. Quer repostar? Cobre a mensagem dele e agradece. Simplesmente isso. E essa, anotem, é a única situação que o sigilo médico pode ser quebrado. A única situação que vocês podem identificar o paciente. Porque se ele postou algo e te marcou, obviamente, isso é um consentimento que ele autorizaria você a repostar, tá? Isso é muito bem entendido. Única situação. Em qualquer outra situação, não pode identificar o paciente. E eu vou bater nessa tecla até o fim dessa aula. Ok. E o que pode, gente? Eu só falei de coisa que não pode, né? Fica não pode, não pode, não pode. Mas o que pode? Você falar de aparelhos e recursos que tem na sua instituição ou consultório. Poxa, aqui a gente faz ultrassom transvaginal, aqui a gente tem um aparelho diferenciado, mas você não pode dizer que é o melhor do mundo, né? Você pode dizer de tecnologias que chegaram até você. O que você não pode é falar da marca delas. Vocês têm que falar do jeito que está descrito na Anvisa, tá? Do jeito que está registrado. Então, alguns exemplos para vocês aqui. Lembrando, atribuir capacidade privilegiada não pode, tá? Para os aparelhos. Então, ali, chega em nossa clínica, ultrassom de alta potência. Ok, permitido. Peeling facial, agende sua consulta. Nós fazemos peeling, tá? Aqui não está dizendo do preço ou nada disso. Você pode falar dos procedimentos que você faz. Implante de DIU fazemos, agende a consulta. Você pode falar que você faz um Papa Nicolau, algo nesse sentido, tá bom? Só não pode falar que a sua mão é a mais leve do mundo, Papa Nicolau sem dor, tá? Isso daí não pode porque é promessa de resultado. Bom, esse é um dos mais graves, tá?
órteses, próteses e insumos. E, novamente, tem uma resolução nesse ano que saiu legislando, vamos dizer assim, né, normatizando sobre isso, mas no capítulo de publicidade eles falam que vocês podem falar das próteses, das órteses, dos insumos, desde que não falem as marcas, tá? E aqui eu estava pensando que isso talvez seja problemático com o DIU de levonorgestrel, porque existem 2 marcas registradas, né? Ou tem mais que 2? O Mirena e o Cailina, né? Tá, é o mesmo fabricante, mas são marcas esses daí. Tem um copyright de Mirena e tem um copyright, vamos dizer assim, um direito autoral do Cailina. Sempre tem o R de registrado. Eu não sei se poderia dizer de cada um deles, mesmo explicando a diferença. Talvez o DIU de levonorgestrel de alta dose e baixa dose, mas fica ruim para o paciente, né? Como só tem 2, aqui eu vejo como um certo problema. Ao meu ver, com relação ao DIU, o interesse da população em ser informada supera a questão de você dizer a marca, para esse caso específico, tá? Mas outras marcas, outras coisas, vocês não podem falar. Não pode ter associação com farmacêuticas, tá? A foto da caixinha não poderia. Ai, né? Ai. Quem quiser se esconder, pode esconder, olhar para o celular, olhar para baixo. Nós não postamos ainda, mas a gente acabou de fazer treinamento com os residentes, aí nós tiramos as fotos com as caixinhas. Não está na rede social, não tá, ainda não está na rede social. Interesse público. Vamos pensar no interesse público, mesmo que venha uma sindicância, a gente justifica. Não, e para isso eu trabalho, gente. E é para isso que eu trabalho também, para defender vocês. Posta sim, tá? Posta sim. Não fica com medo, não. Posta sim. E aqui, gente, o próprio conselho fez uma afirmação muito forte, tá? Para quem não entendeu a questão das órteses, próteses e insumos, ele fala: para que não restem dúvidas, tá? O próprio conselho escreveu isso. O CFM está autorizado os médicos a informarem os equipamentos, materiais, etc. Vetando, isto é, proibindo dotar qualquer superlativo que estimule concorrência desleal ou autopromoção. E vetando também o nome a materiais, equipamentos, insumos e fármacos a uma interação com fabricantes, tá? Está proibida a interação com fabricantes. Ponto. Mais proibições. Esse daqui é um pouco difícil de entender, tá? É uma proibição nova. Então, vamos supor que vocês estejam no mês do câncer de mama. E me perdoem os professores que eu esqueci qual que é o mês, tá? É agora, então por isso que eu não sabia, é mês que vem. Agora eu sei, tá? Lembrei. Minha memória está muito ruinzinha. Então, se tiver o Outubro Rosa e tiver algum tipo de patrocínio e apoio, de repente, Sogesp e outras entidades, se você cortar esse patrocínio da sua divulgação, isso é uma concorrência desleal e isso é proibido, tá? Pelo conselho. Você tem que botar os patrocínios. É quase que paradoxal, né? Você não pode divulgar a farmacêutica, mas você tem que botar os patrocínios. Mas isso é para campanhas patrocinadas principalmente de interesse público, tá? De propagandas nesse sentido. Esse é o único exemplo que eu tenho, não tenho outros. Pode falar. Isso vale também para quando o apoio é de instituições públicas, tipo Secretaria de Saúde? Sim, de instituições públicas, sim, com certeza, tá? Bom, aqui, gente, outras coisas que não podem, tá? Desperte a beleza em fio com Ultra Gold Premium da Sonix. Descubra o segredo para um couro cabeludo saudável. Então, técnicas não reconhecidas pelo conselho, entre elas a Lipo HD, tá? Não podem ser divulgadas nas redes sociais. Pois é, não façam isso. Pode falar. Eu estou perguntando para o Gui, como, eu já sei, porque você já falou disso uma outra aula, mas eu vou te perguntar nessa, como que fica, então,
divulgação quando você vai num congresso e você tira uma foto no banner dentro desse congresso, que foi a pergunta que a professora fez, e no banner do congresso tem lá as farmacêuticas que estão patrocinando aquele congresso, sei lá. Como que fica essa publicação no seu perfil, que seja profissional ou pessoal? Assim, uma coisa é você tirar ali a foto, está ali o banner, a farmacêutica está patrocinando um evento científico, tá? O conselho, inclusive, estimula você a mostrar todos os vieses que podem ter nas suas publicidades, inclusive se você for speaker, tá? Uma coisa é você falar de uma medicação, de um produto, fazer a propaganda dessa farmacêutica. Outra coisa é você mostrar o seu conflito de interesse, que você está em um evento dessa farmacêutica. Eu não vejo como uma publicidade, mesmo que esteja ao fundo, senão você vai ter que começar a pensar em todo lugar que você está, etc. Não pode aparecer a marca da camiseta, né, da camisa também, porque também seria uma propaganda. Não é assim também, tá? Então, o conselho estimula você a falar todo tipo de viés, todo tipo de interação que você tenha no sentido de conflito de interesse, não de publicidade, tá? Para o paciente ter a crítica. Gente, live, foi proibida a live de procedimentos médicos, tá bom? Isso é importante dizer para vocês, não pode fazer live, tá bom, pessoal? Tomem cuidado. E aqui eu acho que é um dos conteúdos mais importantes, a utilização de imagem dos pacientes, tá bom? E é o que mais tem dúvida, gera dúvida no caso. Vejam que já existe a vedação do Código de Ética Médica de você identificar o paciente mesmo com autorização. Foto do bebê, né, gente? É lindo quando nasce gêmeos, né? Um braço em cada. Eu nunca vi uma foto assim, mas eu imagino essas fotos que podem acontecer. Tá bom? Então, mesmo com autorização do pai, da mãe, etc., se ele te marcou, é uma coisa, tá? Agora, você pedir ali a foto com autorização dos pais, nunca pôde, tá? E continua não podendo. Então, acho que é bom falar isso, ok? Para quem está passando aqui, fazendo seu primeiro parto. Se quiser tirar de costas, não identificando, talvez seja uma opção. Ou cartoonizar, já me falaram isso. Mas evitem, tá bom, gente? Sobre isso, imagens de pacientes, se for, por exemplo, para uma reunião do DTG, também não pode ou é só para as redes sociais? Mas aqui não teria um paciente próprio nosso, assim. Tudo... Não, por exemplo, uma imagem feita aqui no CAISM, por exemplo, de um parto, qualquer que seja o procedimento, se ele for exibido para um interesse interno da instituição. Parto é a única situação que pode ser gravado, filmado e divulgado. Aí realmente tem um interesse público com relação à divulgação e pedir autorização, tá bom? Mas é uma das poucas situações. Você está perguntando sobre divulgação de casos clínicos durante reuniões, isso pode. Isso é uma das autorizações para a exposição de imagens e dados de pacientes para divulgação de trabalho científico. Então, o congresso é muito comum, divulgação de caso com fotos e tal. Sempre, claro, termos de consentimento próprio para esse fim e tal, mas isso pode. Bom, cuidado. Pode falar, doutor. Por exemplo, eu vou dar uma aula no congresso, eu acho que é um caso interessante, e fiz um registro não identificável do paciente, ok? Mas para isso eu preciso do consentimento do paciente. Esse consentimento, existe algum texto que precisa ser normatizado para isso? Primeira pergunta. E quem deve ficar com esse termo de consentimento? Nesse caso meu, que darei aula num congresso, sou eu quem devo armazenar esse termo ou é a instituição na qual o paciente foi atendido? Eu acredito que os dois, mas principalmente você, doutor, porque é o senhor que estaria expondo o paciente, ainda que sob o nome da instituição, tá bom? É interessante ter resguardado no prontuário, na própria instituição, que isso foi autorizado, primeiro, porque a gente perde também, né? Segundo, que você também representa o CAISM como um todo, na medida em que você vai para um congresso, etc. Perfeito. A única questão com relação ao termo de consentimento é que, hoje em dia, o termo não pode ser genérico.
para congressos e trabalhos. Tem que ser para o congresso específico tal, tem que ser para o paper na revista tal, mesmo que você não saiba a revista que vai ser. Então, elenque as principais revistas. Porque já aconteceu de ter o termo ali do paciente, tá? Ele viu numa revista, não gostou, ele não sabia que ia ser para um paper, ele viu, ele se sentiu exposto, tá? E aí teve processo para o médico. Então tem que ser específico, e quem faz muito bem isso daí é o advogado. No futuro, também farei, mas a priori, a pessoa que faz. Nesse mesmo sentido, Advogado. Nesse mesmo sentido do que você colocou, esse termo basta que ele seja assinado pelo médico, no caso eu, e o paciente, ou eu preciso de testemunhas que assinem conjuntamente? Doutor, eu entendo que basta que o paciente assine, e quando a gente volta para falar de consumidor, o que você precisa é que fique claro para ele qual é o seu objetivo com esse termo. Não adianta você dar 3 folhas de termo de consentimento para a dona Maria, que tem um ensino fundamental completo. Você tem que deixar de uma forma mais clara possível de que, olha, o seu caso é interessante, a gente tem interesse de apresentar esse caso para outros profissionais, explicar o objetivo disso. Então, a gente não vai divulgar na Veja, a gente não vai pôr no Facebook, isso vai ser discutido num evento só para médicos, ou dentro das reuniões do departamento, só alunos, estudantes de medicina e médicos em formação. Isso é importante para o paciente. Eu acho que, além da instituição e do médico, eu entendo que deveria ser uma responsabilidade da organização do evento também, garantir que os trabalhos que serão apresentados com exposição de dados de pacientes, dados sensíveis, porque dados de saúde, de um modo geral, são dados sensíveis pela LGPD, devessem apresentar, além do trabalho, além dos dados, além das métricas, apresentasse também os termos de consentimento. Mas o termo de consentimento, ele tem que ser simples, porque ele precisa ser entendido. Mais do que super completo, ele precisa ser entendido. O paciente precisa ler e falar, entendi, doutor, você quer mostrar o meu caso para ensinar outras pessoas. Então, tá tudo bem. Precisa ser simples. Eu acho que no site do CFM tem modelos de termo de consentimento, ou do CREMESP também deve ter modelos de termo de consentimento. Geralmente são ruins, tá? Então, de novo, aponto aqui para uma pessoa que pode ajudar, enfim, não é propaganda nem publicidade, é só indicação. Mas aqui tem que tomar cuidado, porque uma coisa é você ter um termo para uma autorização ética. Tem que lembrar da LGPD e tem que lembrar de Código Civil, direito à imagem, tudo isso, tá? Então, tem que abarcar essas 3 situações. Não é tão fácil quanto a gente pensa. Cuidado com tatuagens, tá, gente? Elas podem identificar pacientes. Cuidado, né, com esses tipos de situações. Isso é uma postagem publicizada, tá? Então, se está na internet, enfim, divulgação de mamas, divulgação de nome da paciente, divulgação do procedimento que ela fez, que não é reconhecido por ser uma pessoa famosa, tá? Cuidado também em parceria com influencers, com empresas nesse sentido. Então, vejam, vocês podem ter uma parceria com um influencer, desde que não pareça que ele utilize os serviços da clínica. Você pode contratar alguém para falar da sua clínica em uma propaganda. Então, vamos supor que você goste do Galvão Bueno e você quer que ele narre a propaganda da sua clínica. Você pode, tá? Essa é o único tipo de parceria que pode, tá bom? Para narrar, mas isso, ele não utiliza a sua clínica e não recomende seu serviço. Ele está apresentando o seu serviço, mas ele não recomenda, ele não faz nenhum tipo de menção à qualidade, nada disso. A clínica tal tem tais serviços, etc., com a voz do Galvão Bueno, né? Hoje, com a inteligência artificial, isso daí pode ir para um campo obscuro. Enfim, eu não vou nem comentar sobre isso aqui, tá? A gente comenta ali fora. Bom, gente, antes e depois, né? Não podia. Eu gosto do Belo. Belo está sendo gravado, tá? Se você olhar aqui nas redes sociais, eu gosto de você. Estou só mostrando aqui que melhorou sua imagem. Pode com ressalvas o antes e depois, tá? Não é que foi legalizado de qualquer forma. E esse é o tópico que mais gera dúvidas entre os médicos já formados. Como que faz, então, o antes e depois? Aqui a receitinha de bolo
para quem não sabe, nunca viu, tem preguiça de ler, tá bom? Receita. Primeira coisa, texto educativo. Não adianta você só postar ali, etc. Você tem que educar o paciente, você tem que trazer um conteúdo informativo, tá bom? Apresenta a enfermidade ou a aparência estética que incomoda, informe que o médico é o profissional capacitado, tá bom? E indique o melhor tratamento. Pode ser por texto, por vídeo, por banco de imagem. E veja, como que você faz o antes? Não pode ser de um paciente só, tem que ser de pelo menos 4 pacientes, tá? Quem já viu fazerem da maneira adequada? Eu não vi até hoje. Todo mundo que está fazendo da maneira incorreta. 4 pacientes, diferentes biotipos, diferentes idades, se possível. E o depois? Fotos ou vídeos com esses mesmos 4, tá? Diferentes biotipos, diferentes faixas etárias. E para finalizar, isso também ninguém faz. Resultados insatisfatórios. Não é para você postar, olha, eu tive 3 pacientes aqui que perderam uma perna, 2 ficaram sem braço, um teve uma necrose. Estou sendo honesto aqui porque o conselho me obriga, tá? Não é isso, tá, gente? Vocês podem utilizar bancos de imagens, artigos, ilustrações ou textos para falar das complicações. Mas por conta de uma força de Código de Defesa do Consumidor e dever informacional, a gente tem que falar os problemas desse procedimento que a gente está fazendo antes e depois para os pacientes, tá bom? Aqui, o exemplo. A acne é um incômodo para você no card 1, né? Problema que afeta a estética, aí tem um texto informativo e o antes com 4 pacientes, 4 diferentes biotipos. Esse é um exemplo do conselho, tá? Não existe essa skin bela, não estou fazendo propaganda. O depois ali, dos mesmos 4 pacientes, possíveis efeitos colaterais, e um texto que finaliza aqui com relação à acne, procure um médico dermatologista, ele vai prescrever o tratamento mais adequado. Você se identifica ali embaixo, clínica Skimbella, registro, diretor técnico, CRM, RQE, tá? Desta maneira. Então, gente, para finalizar aqui, tá? A aula, estamos chegando aos últimos slides, as regras finais. Não pode ter melhoramento, filtro, Photoshop, Canva, Lightroom, não pode ter nada disso nessas imagens e propagandas, tá? Acho que vocês nunca viram nada disso, não sei por que está aí. Mas, enfim, você pode recortar a imagem, você pode mudar a nitidez e adicionar tarjas. Isso pode e deve, né? Não pode expor mamas, glúteos e regiões íntimas. Só que já caíram uns 100, né, das minhas redes sociais. Não pode oferecer permutas, vantagens, descontos para o paciente autorizar esse uso da imagem, tá? Olha, eu dou um desconto aqui na sua mamoplastia para você me autorizar a postar o resultado. Não pode filmar procedimentos médicos em andamento, exceto partos, tá? E aqui é complicado, porque precisa ver essa questão do filmar. Esse filmar, se eu não me engano, está em captação de imagens. Então, aquelas fotinhas que a gente vê do médico operando, etc., talvez não possam ser feitas. Antes pode, né? Antes do procedimento. Durante não pode, tá bom? Se você quiser postar o vídeo da sua cirurgia, que é gravada, inclusive cirurgia por vídeo, o DVD tem que ficar com o paciente, tá? Ou no prontuário. É direito do paciente, é documento, faz parte do prontuário tudo isso. Você pode ter uma cópia, desde que autorizado também por termo de consentimento, tá? E aí pode divulgar na rede social a técnica que você fez, de repente uma esteroscopia para mostrar uma alteração, algo diferente. Isso pode, seria até informativo. E lembra da autorização por escrito, pessoal, do paciente, não identificando nunca ele, tá bom? E aqui para finalizar mesmo a aula, vejam a maior novidade que teve nessa última atualização. A denúncia anônima está permitida, inclusive tem nos conselhos regionais, nos sites dos conselhos, tá? Agora uma aba para denúncia anônima. Via de regra, a sindicância não pode ser feita por denúncia anônima, mas as denúncias de publicidade agora podem ser feitas. É só você entrar aqui, postar
eles vão atrás, tá? Da imagem. Simples assim, tomem cuidado. Geralmente os próprios colegas que vão fazer isso. Tá? Fiquem atentos. Bom, eu queria agradecer aqui novamente a oportunidade. É uma honra ter voltado. Vou abrir para dúvidas, tá? Mas é uma honra ter voltado aqui ao CAISM, encontrar rostos conhecidos, professores, pessoas que me ensinaram bastante. E depois de 10 anos, né? Hoje eu vou até botar uma fotinho, publicidade. Botar uma foto que eu estava aqui. 10 anos voltei. Mas muito obrigado, tá? De poder ser ouvido e, quem sabe, ter podido ensinar alguma coisa, né? Quem sabe eu tenho ensinado alguma coisinha para vocês, de pessoas que eu tanto aprendi aqui nessa vida, tá bom? Obrigado pelo convite, obrigado, Thaís. Eu pedi. Muito obrigada pela sua apresentação. Você é uma pessoa super simpática e acho que cumpriu o objetivo. Eu tenho dois questionamentos. Primeiro, é porque a gente é uma dúvida. Tem algumas patologias, especialmente patologias vulvares, que existe uma recomendação mesmo, guidelines, que recomendam a fotografia daquela área. Antigamente isso era um problema, como a gente armazenava isso. Hoje a gente resolveu o problema, que é pedir para tirar a foto no celular da própria paciente. E aí a paciente armazena aquela fotografia e a gente pede para ela trazer na consulta. Isso é um problema? Isso é uma pergunta, eu tenho outra ainda, mas pode falar. Não seria um problema se você tiver esse consentimento. Vamos supor, mesmo no celular da paciente, avisar que isso está previsto, essa fotografia que precisa ser armazenada. É importante, é uma boa fé sua, é um dever informacional, tá bom? E mesmo você poderia ficar com a foto, tá? Desde que tenha autorização do paciente. O guideline em si não autoriza, porque a ordem normativa vem do Conselho Federal de Medicina. Tá bom? Mesmo que seja um guideline de uma sociedade ou algo assim. Sempre autorização do paciente. Ok. Para a gente isso está meio que resolvido. A gente praticamente não tira mais fotos de paciente, assim, o próprio paciente traz. A outra questão é uma questão que não é sobre publicidade de redes sociais, quer dizer, não deixa de ser, mas não sei se é uma questão para o CFM, acho que é uma questão mais ética, talvez você consiga responder melhor. Que é muito comum e causa bastante incômodo, especialmente aqui, que é o serviço que a gente atua, né? Porque em algumas situações, a gente observa alguns estudantes, residentes, às vezes médicos, às vezes até docentes, fazendo comentários sobre a assistência que é feita aqui dentro. Ah, o plantão está muito puxado. Ah, hoje foi um dia cirúrgico muito difícil. Ah, hoje me trataram, me humilharam, assim, de uma forma jocosa. Ah, hoje eu fui R1 e fui humilhado várias vezes. E isso a gente entende, assim, eu entendo, né, que talvez não seja uma questão legal, né, que mereça alguma punição, mas do ponto de vista ético, a minha impressão é que fala sobre a instituição, denigra a imagem da instituição. E aí eu gostaria de entender como é que a advocacia, como é que o direito enxerga isso. Quer responder primeiro, tá? Assim, primeiro que a gente precisa lembrar que para todos nós que estamos vinculados de alguma forma a alguma instituição ou serviço, existe um código de conduta. Tenho certeza. Eu trabalhei, né? Alguns de vocês sabem, eu trabalhei por 10 anos no HC, eu fui técnica de enfermagem lá na Reta, e existe um código de conduta que é aquele código que é esperado para um funcionário da instituição. E aí eu não estou falando de médico, residente, enfermeiro, chefe. Eu estou falando de funcionários da instituição. Pode ter certeza que aqui no CAISM existe um código de conduta que vincula desde a moça que está lá na recepção até o docente médico, chefe de departamento aqui dentro dessa instituição. Então, isso precisa ser olhado primeiro, para a gente ver o que a instituição diz a esse respeito. Baseando em código de ética, falando em código de ética médica especificamente, eu falei para a professora Cássia no começo, existe, os alunos sabem disso, porque a gente apresentou isso para eles no terceiro ano, existe o código de ética dos estudantes de medicina.
a maioria dos médicos, dos estudantes, não conhece isso. A gente pergunta para alunos de outras instituições, amigos que eu tenho que formar em outros lugares, ninguém nem faz ideia, mas existe. E os alunos daqui da Unicamp sabem disso, porque a gente apresenta isso para eles no 3º ano. Então, lá neste código de ética do estudante de medicina, existem condutas que são esperadas, porque assim, o conselho é conselho médico. Então, necessariamente, você precisa ser profissional médico para responder para o conselho, né? Numa sindicância, num processo. Mas o estudante de medicina também tem um código que, para além do código da instituição, porque a Unicamp também, falando de estudante, tá? A Unicamp tem um código da instituição e o código de ética do estudante de medicina também. Então, a gente precisaria analisar nesse conjunto, assim. Eu entendo que você falar, o meu plantão foi um inferno, nossa, que merda de plantão, foi horrível e tal, é uma forma de você depreciar o lugar que você trabalha. Pensando nas regras de trabalho trabalhista, isso é motivo para justa causa. Quando você deprecia o lugar onde você trabalha publicamente. Então, não é comum na Justiça do Trabalho, por exemplo, há muito tempo, a gente ter demissão por justa causa por post no Facebook, por essa empresa é uma merda, não vejo a hora de sair, eles são horríveis e tal. Então, eu acho que isso precisa ser apurado sobre um contexto mesmo, assim, geral, sabe? Desde uma advertência até uma suspensão, eventualmente. Tem uma aluna lá no fundo, professora. E tem outras questões com relação a direito à honra, direito à imagem, que todas as pessoas têm esse tipo de proteção, tá bom? A questão é ver quem que tem legitimidade para pedir esse direito à honra. As instituições, a priori, têm direito ao que a gente chama de honra objetiva, tá? A instituição não se sente ofendida. Isso daí não existe. Mas existe uma honra objetiva com relação à difamação. Mas tudo isso tem que ser provado, tudo isso tem que mostrar uma repercussão, tem que mostrar o contexto que isso foi feito, se foi numa rede, se foi publicizado ou se foi algo na rede própria ali dele, porque existem outras coisas mais importantes e com maior repercussão que merecem, né, a tutela de um juiz ou a tutela de um julgamento. E Thaís, parabéns pela aula. Eu queria contar um caso que, por coincidência, eu vi ontem, que foi um processo que ocorreu. Tem um médico nas redes sociais publicando que a diabetes é causada por parasitas e ele vende um protocolo de desparasitação, acho que entra na parte de procedimentos sem reconhecimento científico, e 2 divulgadoras científicas não médicas, acho que elas são biomédicas ou biólogas, elas têm um canal sobre divulgação científica, elas publicaram a fisiopatologia da diabetes e que protocolo de desparasitação, nada a ver. E esse médico, não sei se elas tinham republicado algum conteúdo dele ou se mencionaram diretamente ele, mas ele processou elas e a juiz foi a favor dele, falando que elas atrapalharam as vendas dele. Então, tem algumas coisas... Eu não sei desse caso concreto. Eu vi nas redes sociais, tá bom? Eu tive acesso a esse mesmo tipo de informação, mas eu não tive acesso à petição jurídica, ao que aconteceu e ao que foi julgado. A gente pega só ali a notícia final, sem, de repente, saber tudo o que aconteceu. Porque uma coisa que pode ter acontecido, tá? Isso não defendendo. Essa pessoa que defende desparasitização tem que ser... Isso, obrigado, tem que ser desparatizado. Tem que acontecer exatamente isso. Mas ela também tem direito a uma honra se ela foi difamada, se ela foi achincalhada de uma forma que a honra dela foi ferida, ela tem essa proteção, por mais ambíguo que pareça, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Claro que a gente tem que falar tudo de uma forma informativa, mas mostrando que o conteúdo estava errado, né? Mas eu não sei como que foi a postagem das médicas, das pessoas. Como pessoa, dou razão, mas como operador do direito, talvez possa ter acontecido alguma coisa com relação à honra ali, tá? Mas eu me senti também ofendido. Pelas biomédicas, tá? No caso, eu defendo elas. Eu queria só complementar o que a Thaís falou, que não tem a ver exatamente com vocês, mas uma questão de quando você está dentro de uma instituição, as vias aonde você manifesta a sua insatisfação. Porque daí, como você falou, não, eu estou de saco cheio, né, eu boto lá na rede. Se você tem uma queixa a fazer, existem lugares corretos a fazer. Eu acho que isso é importante a gente lembrar, porque muitas vezes
em situações em que eu estive envolvida, né, questões administrativas aqui na instituição, você vê que a pessoa ela não sabe aonde é o lugar da postagem, ou ela não confia, então ela não deposita a queixa no lugar certo, e daí os meios para analisar e etc. ficam todos distorcidos, né? Então, achei importante a gente chamar atenção para esse fato, né? Você fez um comentário tipo assim, isso aqui não deve, vamos dizer assim, suscitar o trabalho do direito, porque não é uma... Você usou uma expressão que eu não saberia reproduzir, mas que é um pouco isso. Acho que a gente, às vezes, não é informado, quando você está dentro de um espaço institucional, onde é que as coisas devem ser colocadas, e aí é lá que deve ser tratado, com o sigilo e cuidado necessário. Parabéns, fantástico, muito interessante a apresentação. Só fiquei com uma dúvida no final, que é a questão sobre filmagem. Tá? Eu não sei se eu não consegui compreender adequadamente, eu gostaria de um esclarecimento. Então, posso ou não posso filmar um procedimento, por exemplo, de uma esterectomia laparoscópica, né? Porque fiquei com dúvidas sobre isso. Ele pode ser filmado se tiver o consentimento, né? A questão do consentimento, para mim, está clara. Agora, a partir do momento em que o consentimento está assinado, né, adequadamente, esse procedimento ele pode ser filmado e, posteriormente, ele pode ser divulgado de maneira que não identifique o paciente. Obrigado. Pode ser gravado pelo aparelho que está lá. A questão da filmagem é de equipes externas ou, eventualmente, pedir para o anestesista filmar ou tirar uma foto, coisas que anestesistas devem fazer, né? Já que estão ali. Mas a questão são 2 pontos aqui, então. Não pode ter equipe externa de filmagem, porque, teoricamente, atrapalharia o procedimento e o andamento, justamente para fazer esse tipo de publicidade. Isso, filmagem externa, câmera laparoscópica, ok, desde que com autorização do paciente. Mesmo que não mostre ali uma região dele, né, externalizada, vamos dizer assim, é um direito ali dele, a questão da própria manipulação, existe uma exposição. Você vai lá ler a resolução do prontuário médico, ela fala assim, toda e qualquer imagem, fato, som, exame, tudo ocorrido com o paciente faz parte do prontuário médico. Prontuário do paciente, né? Então, eu acho que não prescinde da autorização direta para a filmagem. Porque pode ser que em alguma instituição isso seja um padrão. Olha, eu quero garantir um padrão ouro aqui dos meus profissionais. E como a comissão de revisão de prontuários, que deveria existir em todas as instituições, pode pegar qualquer prontuário aqui para revisar, qualquer coisa, talvez essa filmagem seja um protocolo institucional. Então, vai fazer cirurgia por vídeo? Cirurgia por vídeo a gente filma. A questão é a armazenagem dessa filmagem. Então, para que você, porque isso é dentro do prontuário do paciente, então, para que você use esse dado, que é do paciente, que está vinculado ao prontuário desse paciente, porque eventualmente você operou, mas é a senhora que vai passar visita, e a senhora fala, deixa eu ver a técnica, não ficou claro aqui a técnica que ele usou, deixa eu ver essa filmagem. Isso é para isso que serve o prontuário, né? Para continuidade de tratamento. Então, eu entendo que a filmagem, especificamente, isso vai estar lá no termo de internação, principalmente em instituições de ensino, como o CAIS, no HC. Então, assim, de um modo geral, a gente meio que usa os prontuários dos pacientes para coletar dados e tal. Então, eu acho que isso pode constar lá na internação, de que eventuais dados do prontuário podem ser usados, é óbvio, se você for usar especificamente daquele paciente, você vai reafirmar o termo. Mas eu acho que a filmagem por si só não precisa ser autorizada, mas da divulgação ou uso para algo que não seja aquela internação, aquele cuidado daquele paciente, aí sim tem que ter uma autorização expressa. Então, para você ter uma cópia, para você usar numa aula, para você apresentar no congresso, aí tem que ter uma autorização expressa. Mas desde que esteja institucionalizado e que o paciente saiba. Tem um dever informacional de qualquer forma. Posso? Claro, professor. Pergunta? Parabéns, Gui. Uma boa aula, linda, compreensível, tem tudo bem apresentado. Eu queria te fazer uma pergunta,
Eu acabei de tentar fazer o agendamento de um determinado procedimento por WhatsApp, que é a opção que me deram para eu fazer esse agendamento. E aí vem a resposta assim: o profissional que vai fazer o exame é um profissional técnico que tem 14 anos de experiência no Hospital das Clínicas da Unicamp. E os profissionais que vão laudar o seu exame são profissionais com 24 anos de experiência, pelo menos, na área, para laudar o seu exame no Hospital das Clínicas da Unicamp. Isso estamos falando de uma clínica privada. Por que é necessário colocar que a experiência foi no Hospital das Clínicas da Unicamp para os dois profissionais que vão estar envolvidos tanto na realização quanto no laudo do exame que eu vou realizar? Professora, aqui é a melhor instituição do país, não é? Estamos falando entre nós, não sou eu que estou publicizando. Aí vai depender do CAIS me publicizar, né? Mas aqui, professor, eu acho que é só uma estratégia de convencimento do paciente, tá? É lógico que a gente pode fazer uma discussão ética, a gente pode pensar o porquê de ter que falar isso, é uma questão de confiança, porque existe um preconceito, vamos dizer assim, de pacientes com médicos mais novos, ou algo nesse sentido. Existe um orgulho de quem afirma isso, né? Mas sendo por WhatsApp, não sendo publicizado nas redes sociais, não vejo uma incoerência com relação às regras. Mas, na questão de bom gosto, isso a gente pode discutir, tá? Obrigado, Gui. Imagina, professor. Que trabalha na Unicamp. Eu sou um paciente formado na... Obrigado, vocês. Parabéns. Imagina, professor. Gente, eu acho que foi muito bom, né? Você vê que são muitas dúvidas. Eu acho que se a gente continuasse, que se eu não levantasse, com certeza tinha mais umas mãos aí perguntando, né? Mas não podemos explorá-los mais do que já exploramos, né? Eu queria deixar aqui um convite em aberto para vocês dois, para vocês voltarem mais vezes aqui, que eu acho que é um assunto que a gente tem que falar mais e ter mais informações, que eu acho que é um assunto que a gente vem tendo aí bastante problema. Você viu que a gente identificou, hoje mesmo a gente já identificou que a gente infringiu aí a última recomendação aí do Conselho Federal de Medicina. Então, queria agradecer muito, acho que foi muito, muito bom mesmo, e fica aí o convite aberto. Poxa, obrigado, professor. Eu acho que é pela Thaís também, né? A minha dupla aqui, porque a Thaís que tem me ensinado bastante coisa. Eu virei, né, vamos dizer assim, auxiliar de ensino junto à ética, mas fui abraçado tanto pelo Diego quanto pela Thaís, então eu acho que vale a pena enaltecer tanto a qualidade dela quanto dos outros professores lá, e a gente está aberto, né, Thaís, para voltar a qualquer momento. A gente fala que quando a gente começa a ensinar ética médica especificamente, né, no terceiro ano, ainda é uma coisa tão distante para o estudante, né? Vocês estão começando o ciclo clínico, estão começando a frequentar o hospital, e a gente fala às vezes de sigilo, parece tão longe, prontuário. Nossa, meu Deus, que difícil. Termo de consentimento, tantos assuntos, e a gente... É legal voltar quando vocês já estão mais experientes, já estão mais para o fim da graduação. Então, a gente sempre tem muito a discutir. Eu estava falando com a professora que a ginecologia hoje, falando juridicamente, tá? É uma área que tem sido bastante demandada na justiça. Ontem eu dei uma pesquisada básica, assim, para ver se eu achava alguma coisa relacionada à publicidade. Não achei com relação à ginecologia, mas, assim, quando você digita ginecologia lá no site do tribunal, sempre indenizações milionárias e sempre muita procedência de pedidos, assim, contra médicos ginecologistas e obstetras, principalmente obstetras, né? Então, a gente está à disposição, professora, para vir falar de qualquer assunto dentro dessa área de ética, de direito. A gente gosta muito, Gui. Vai daqui a poucos meses meu colega advogado também, e aí a gente está sempre à disposição. Então é só chamar que a gente volta, tá bom? Obrigada, gente, pela presença.